Como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que possam estar se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais, mas represento o 5º ano aqui no Rio Educa na TV. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar informação. E fico muito feliz em saber que nossas aulas estão sendo alcançadas por vários alunos que estão podendo nos assistir, seja através da TV ou também através do nosso aplicativo. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, estatura baixa, tenho a pele branca, olhos verdes, cabelo loiro, longo e cheio. Hoje eu estou vestindo um vestido verde musgo. Estamos no estúdio, a parede ao fundo é azul com cinza, temos uma mesa e também um quadro caso eu precise utilizar. Bom, mas agora que você já me conhece, eu quero saber se você conhece também o aplicativo Rio Educa em Casa. Já? Então você sabe que ele é super simples de utilizar. É preciso que você procure aí no seu celular a loja de aplicativos para poder baixar o nosso aplicativo Rio Educa em Casa. Depois que você achar, basta instalar e colocar os seus dados como matrícula para você poder ter livre acesso a todas as informações que tem aí. Lembrando que qualquer informação, qualquer acesso que você tenha aí no Rio Educa em Casa é gratuito. Você não utiliza nem os dados da internet, nem os créditos do celular. Então, não perca tempo. Corre lá porque tem muita coisa bacana. Tem o Google Sala de Aula, tem o Leia para uma Criança, tem o Atlas e muita coisa legal. Bom, e agora a gente vai falar aí sobre a nossa aula de hoje. Mas quem vai trazer o tema da aula de hoje não sou eu não. É um personagem aqui da Multirio, um personagem muito divertido e aventureiro, que eu acredito que vocês já conheçam, porque ele está sempre vindo aqui nas minhas aulas. Vamos lá, Meia, traz pra gente aí o tema da nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é essa aí mesmo, Meia. Comparando os textos e estabelecendo relações entre eles. É isso aí. A nossa aula de hoje ela é muito importante, porque ela vai fazer com que a gente relembre vários tipos de textos que nós já estudamos até aqui. E vai mostrar pra gente as estruturas que eles apresentam e as relações que eles têm em comum. Vamos lá comigo aprender mais um pouquinho sobre isso? E depois a gente poder compartilhar todas essas informações? Então vamos lá comigo. Bom, o que é importante que vocês saibam, 5º ano? Que a gente já conhece alguns textos, alguns gêneros textuais até aqui. Eu acredito que vocês já tenham visto fábulas, contos, poesias, receitas. Também já devem ter visto textos informativos, tirinhas. E hoje a gente vai relembrar alguns deles. Não vamos ver todos, mas a gente vai relembrar alguns e também quais são as suas estruturas. E o mais interessante, a gente vai ver que eles têm características em comum e que todos eles podem trabalhar um mesmo assunto. Bom, a gente vai ver isso melhor aí, no nosso próximo slide. Bom, temos aí 3 textos. Texto 1, 2 e o texto 3. No texto 1, nós temos uma leitura, eu vou fazer para vocês, tá? Acompanhem aí comigo. Primeiro temos o título. Comemos pão que o mineiro amassou. Farinha, água e sal, essenciais para a manutenção do corpo, base da alimentação de grande parte da humanidade. Sinônimo de civilização, símbolo da vida. O pão surgiu em tempos imemoriais, mistura de grão moído e água, assada sobre pedras quentes. Alimento básico no Egito. Com ele, pagava-se salário. Um dia de trabalho valia 3 pães e 2 cântaros de cerveja. No Brasil, a arte da panificação firmou-se no início do século XX. Antes, em tempos coloniais, comia-se biju de tapioca. Hoje, espalha-se pelo país a deliciosa invenção saída dos fornos mineiros, o pão de queijo. Então, pessoal, esse é um gênero textual informativo, porque ele traz uma informação pra gente. Agora, lá no texto 2, pão de queijo como título. Vocês já podem observar que ele já tem uma estrutura diferente. Nós temos aí a divisão entre ingredientes e modo de fazer. Ingredientes: 1 kg de polvilho azedo, 1 kg de queijo mineiro ralado, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 6 ovos, 1 colher de chá de sal. Modo de fazer: peneire o polvilho e numa panela esquente o leite e põe a manteiga para derreter. Põe o polvilho numa vasilha grande e faça uma abertura.
Despeje o leite com a manteiga. Sove, né? Mexa, até formar uma farofa úmida. Adicione os ovos e continue sovando. Acrescente queijo e sal, amassando com a ajuda do garfo. Unte as mãos com óleo e faça bolinhas. A assadeira deve estar untada com óleo e o forno pré-aquecido. Deixe assar por cerca de 20 minutos. Pessoal, rende de 40 a 50 pãezinhos. Aí nós temos o gênero textual receita. Vocês observaram a estrutura dele? É dividida em ingrediente e modo de preparo. Por último, nós temos aí uma tirinha. Essa tirinha diz assim, ó: mãe, vamos brincar? Ah, a mamãe está ocupada fazendo pão de queijo. Ah, vamos, mãe. Ah, não, queimou. Esse aí é um gênero textual tirinha. Observem que na última cena não tem nem imagem, não tem nem fala. Mas a gente consegue perceber pela imagem que eles acabaram utilizando o pão de queijo para brincar, né? A língua portuguesa, pessoal, ela traz muita coisa para a gente estudar. E aí a gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E que é super necessário que a gente exercite tanto a escrita quanto a leitura. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando melhor na leitura e na escrita. É como um jogador de futebol. O bom jogador, ele precisa treinar, ele precisa se dedicar todos os dias para ser o melhor. Então a gente vai treinar aqui as características desse texto. Bom, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é que todos os textos, se vocês perceberem aí, que a gente leu, e qualquer um texto, qualquer que seja, ele sempre vai ter uma sequência lógica de começo, meio e fim. Bom, nesses três textos que vocês viram aí, nós podemos observar que o primeiro, o segundo e o terceiro, além de seguirem essa sequência lógica de começo, meio e fim, também falam do mesmo assunto, que é o pão de queijo. Então vocês perceberam que apesar deles terem estruturas diferentes, eles também têm coisas parecidas, coisas em comum? Bom, a gente vai agora para mais um slide. Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês observarem esses dois slides. Não é para vocês lerem não, tá? Só para vocês observarem a forma que eles são escritos. Bom, vocês perceberam aí, ó, que no texto 1, o primeiro texto, né, apresenta uma estrutura totalmente diferente do texto 2. Esse texto 2 é o mesmo que vimos lá no primeiro slide. Comemos o pão que o mineiro amassou. Já o segundo não, é um texto novo. O título dele é Receita de Pão. Esse primeiro texto nos parece ser uma receita, né? Tá escrito lá no título, Receita de Pão. Mas será que ele realmente é uma receita? Não, ele não é uma receita. Mas, professora, como é que você pode afirmar isso sem mesmo antes ler o texto? Observando a estrutura que ele apresenta. Vocês perceberam lá no slide anterior que uma receita é dividida em modo de preparo e ingredientes? Pois é. Esse aqui não. Esse aqui é um texto reto, contínuo. Não tem essa divisão. Só que ele é escrito também de forma diferente do primeiro texto que nós vimos aí, que é um gênero textual informativo. E aí eu posso afirmar para vocês que é uma poesia, porque ele é feito em estrofes e ele usa versos e não linhas para ele se desenvolver, tá? O que são estrofes, professora? Estrofes são conjunto de versos. E o que são versos? Os versos são as linhas, só que de forma diferente. As linhas, a gente tem que utilizar elas até o final. A gente só para de usar uma linha se a palavra, né, a frase acabar, ou se a gente precisar mudar de parágrafo. Caso contrário, a gente tem que ir até o final da linha. Já os versos não, a gente não precisa usar aquele espaço todo, a gente usa um pedacinho. E aí, um conjunto dessas ideias aí desses versos forma uma estrofe. Vocês repararam também que entre uma estrofe e outra existe um espaço? Pois é, os parágrafos não, eles são contínuos, a gente só dá um espacinho quando começa o parágrafo. Já lá no nosso texto, no primeiro texto, onde temos a poesia, a gente precisa pular uma linha entre uma estrofe e outra. Bom, perceberam aí também que eles, apesar dessas estruturas diferentes, eles falam mais ou menos do mesmo assunto? Mas agora a gente vai voltar no slide para vocês perceberem que isso que eu estou falando é verdade. Ó, lá no texto 1, receita de pão, que nós vamos ler, porque o segundo a gente já leu. É coisa muito antiga, o ofício do pão. Primeiro, misture o fermento com água morna e açúcar. O deixe crescer ao sol. Depois de uma vasilha, derrame a farinha ou sal, óleo de girassol, manjericão. Adicionando o fermento, vá dando ponto com calma.
água morna e farinha. Mas o pão tem seus mistérios. Na sua feitura, há que entrar um pouco de alma do que é etéreo. Então, estique a massa, enrole numa trança e deixe que descanse, que o tempo faça sua dança. Asse em forno forte, até que perfume do pão se espalhe pela casa e pela vida. Então vocês viram aí que o que eu falei é verdade? Nós temos aí, ó, olha a diferença entre eles. Nós temos as estrofes, diferente dos parágrafos, ó, agora vocês conseguem comparar pela imagem. Nós temos versos, ao invés de linha. E aí a gente tem uma rima também, ó, a gente tem trança com dança, mistérios com etéreo, e isso também é uma característica do texto da poesia. E aí, e o que eles têm em comum? A sequência lógica que a gente disse lá no início, começo, meio e fim. Os dois também têm título, usam a língua portuguesa para se comunicar com a gente, e eles também falam de pão. Bom, pessoal, vocês conseguiram perceber essas diferenças, né? Nós vamos analisar o nosso último gênero textual de hoje. Esse gênero textual é chamado de tirinha ou quadrinhos. E vocês vão observar no nosso próximo slide que ele não possui nenhuma palavra. E mesmo assim a gente vai entender o que ele quer dizer. Vamos analisar aí essa cena. Bom, na cena 1 a gente tem aí um jornaleiro jogando um jornal dentro de um quintal de uma casa e o cachorro correndo em sua direção. Na cena 2 nós temos aí o cachorro pegando, né, parecendo que ele está pegando o jornal. Na cena 3, ele pega o jornal e ele vai em direção ao homem que está sentado ali, ó, logo na pontinha na saída da casa. Bom, a gente espera que esse cachorro entregue para esse homem o jornal. Mas não, na quarta cena a gente vai observar que o cachorro senta, abre o jornal e lê. Bom, esse gênero textual, gente, é tirinha ou quadrinhos. Esse texto ele não tem nenhuma fala, apenas imagens. Mas ele também segue uma sequência lógica. A gente tem o começo, o desenvolvimento, né, e o fim. E, como nos outros textos, tem um tema principal, que é aí, né, o jornal, o cachorro e o final, que é super surpreendente, que é quando o cachorro faz a leitura do jornal ao invés de entregar o seu dono. Bom, o que a gente pode perceber com tudo isso? Que mesmo o texto não tendo falas, ele tem a sua estrutura e que ele segue também aquela sequência lógica como qualquer outro texto, né, que a gente falou lá no início. Ele tem começo, meio e fim. E vocês viram que dá para entender sem nenhuma palavra. É uma questão de interpretação. Bom, e se a gente mudasse a ordem, será que ia fazer sentido? Provavelmente não, e é por isso que é necessária essa sequência lógica. Bom, relembrando rapidamente o que aprendemos hoje, nós vimos que existem vários gêneros textuais, que eles têm estruturas, têm características diferentes, mas que em comum eles têm essa sequência lógica, né, de começo, meio e fim, e que a gente pode trabalhar o mesmo tema em diversos gêneros textuais. E é esse o nosso desafio, quinto ano. Vocês terão que fazer, utilizando apenas um tema, um assunto, escrevendo pelo menos 2 gêneros textuais diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos escolher o tema festa. Eu vou fazer um bilhete ou um convite, fazendo um convite para uma pessoa, um amigo, para ir a uma festa. Bom, e eu vou fazer também um poema com esse mesmo tema. Então eu vou pegar um tema, nesse caso festa, e vou produzir 2 gêneros textuais diferentes. Mas isso é só uma sugestão. Vocês podem utilizar qualquer tema e podem utilizar qualquer gênero textual. Aí é com vocês, é a criatividade de vocês. Hoje vocês aprenderam aqui como fazer, então divirtam-se em casa. Não deixem de escrever, façam isso lá no caderno de vocês ou numa folha avulso. O importante é que vocês pratiquem, quinto ano. E agora eu vou me despedir de vocês. Um grande beijo, fiquem até a próxima aula, me aguardando aqui, ou na nossa TV, né, no canal TV Escola, ou no nosso aplicativo Rio Educa em Casa, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e até a nossa próxima aula.